Alexandre de Moraes condena Carla Zambelli, que foge para os Estados Unidos buscando asilo político. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe: deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria-Geral da República, tentando cair em algo inconstitucional. Vão rasgar nossa Constituição de novo? A Carla Zambelli, a gente já brincou uma vez aqui que ela era mais bolsonarista que o Bolsonaro, né? E não obstante, talvez ela tenha sido uma das primeiras peças a cair. Inclusive, muita gente no Twitter tá achando que ela tá sendo condenada por causa daquela vez que ela puxou a arma pra um cara na rua. Que, inclusive, diga-se de passagem, Pedro Penelas aqui adora ir naquele bar. Então, ia contar, puxou na rua não, puxou no bar ali, mais conhecido como o Bar Zambelli, que tem uma linguiça calabresa espetacular. Se esse bar quiser patrocinar o Degrau, acho que vale a pena. Mas não, ela tá sendo condenada porque ela botou aquele hacker lá pra forjar um mandado de prisão, né? Um mandado de cassação para Alexandre de Moraes, é uma coisa... A gente brincou outro dia também que os bolsonaristas têm uns planos nada com nada e esse parece ser mais um caso, né? Não, e esse plano, eu fiquei pensando no Delgatti, né? Delgatti, o nome dele? Ele apareceu originalmente naquele caso da Vaza Jato, né? Ele era o hacker que teoricamente teria acessado o celular dos procuradores da Lava Jato e que as denúncias começaram a vir à tona em 2019 e que levaram à reversão das penas do Lula e de outros acusados ali no caso da Lava Jato. E ele se tornou um personagem, imagino, conhecido principalmente em Brasília por essa atuação que ele teve para desmantelar de alguma forma o edifício jurídico construído ali pela Lava Jato, com a revisão das penas no Supremo. E aí eu acho que é o plano infalível da Zambelli, quer dizer, esse cara conseguiu hackear os procuradores da Lava Jato, então eu preciso contatá-lo, porque ele é alguém que vai conseguir entrar no Conselho Nacional de Justiça e expedir uns mandados de soltura e prisão adulterados, né, falsificados. Quer dizer, é um plano, assim, mostra a descoordenação completa nesse momento das lideranças bolsonaristas tentando, de toda forma, se apegar à reversão do resultado eleitoral de 2022. Né? E para variar, a Carla Zambelli talvez tenha tido o pior plano de todos. Né? Nenhum deles é bom, mas o dela é o pior. Não, sinceramente, não faz sentido nenhum. A mulher queria botar lá no CNJ, de repente ia botar um arquivo PDF lá no meio da parada. Tá condenado aquele Alexandre de Moraes. O que ela achou que ia rolar, né? E ela tem uma coisa assim, é isso, eu acho interessante quando vocês falam de que ela é mais bolsonarista que o próprio Bolsonaro. Como se o Bolsonaro gosta de doce, ela vai lá e põe mais açúcar e o negócio fica enjoativo, né? Tem essa impressão, porque ela sempre quer ajudar, mas ela é muito estabanada e ela recicla as coisas. Primeiro que toda semana ela passava mal. Toda semana ela colocava no Twitter, não sabia se era ela ou se era o robô, que ela tava muito mal, que tinha ido ao hospital. E é aquela coisa do Bolsonaro, né? Toda semana dá uma novidade lá na bolsa dele, enfim. E aí ela reciclou a narrativa do Eduardo agora, né? Vou sair do Brasil, tô sendo perseguida, forças ocultas. E aí, quem diria que o Eduardo Bolsonaro conseguiria fazer uma coisa mais articulada do que alguém, né? É impressionante. Mas a Carla Zambelli diz que ia para a Itália, porque ela tem cidadania italiana, então ela não poderia ser extraditada, o que não é verdade, mas tudo bem. Ela acreditou nessa verdade que ela construiu por ela mesma, e ela argumentou isso, que ela faria o mesmo trabalho que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, na Itália com a Meloni, mas na verdade ela foi para a Flórida, né? E ela foi descoberta num vídeo que ela postou no Instagram. Rapidamente, usuários do jogo GeoGuessr, que são muito pro players, descobriram pelo fundo da foto que ela estava em Fort Lauderdale, né? Não estava na Itália. Então, assim, também ela tentou uma operação de despiste, mas ela também não consegue ficar longe das redes sociais, né? Ela é o exemplo do parlamentar de 2020 em diante, né? É uma dependência digital que impede até de você articular uma fuga, né? Porque, assim, você não posta só as suas ações no seu mandato, olha, tô prestando contas aqui pro meu eleitor, não. Eu tô deliberadamente tentando escapar do sistema judiciário brasileiro, mas eu não consigo ficar discreto onde eu tô. Isso é uma loucura. Isso é inacreditável. É tipo um espião, entendeu? Você é espião na Guerra Fria, só que o cara é comentarista na imprensa, né? Isso. Assim, pô, o que você tá fazendo, né? Exatamente. Não, e assim, sendo o máximo educado que possível com a deputada Carla Zambelli, eu acredito realmente que ela é uma pessoa muito burra, assim. Alguém falou pra ela, não, porque teve o caso lá que o Brasil não extraditou o italiano, aí ela deve ter invertido as bolas. Ou tipo, ela não consegue conceber que, obviamente, a Polícia Federal vai ver eu postando stories e, enfim, tá aqui, né? E eu genuinamente acredito esse plano
americano, esdrúxulo que a gente tá brincando aqui, né? Acredito realmente que ela falou, meu, é isso, sabe? Eu vou conseguir forjar um documento. E isso é uma coisa que eu fico pensando isso de vez em quando. Eu acho que num país de bacharel como o nosso, né, como o Brasil, existe uma certa autoridade espiritual nos papéis das leis, sabe? Uhum. Porque ela genuinamente acreditou que se ela tivesse um documento, assim, as coisas se forjariam. E se a gente pensar até lá no golpe do Bolsonaro aí, ele também queria fazer uma minuta, enfim, uns negócios Sim. assim, né? Sempre tem algum papel, alguma parada envolvida, né? É um traço do que isso Brasil. daria força, legitimidade implacável, né? É um estilo de vida muito cartorial. É o golpe que acompanha um instrumento normativo jurídico, né? O golpe de 37 lá, parece, vamos apresentar uma carta constitucional. Quer dizer, não tô dando golpe, eu tô dando golpe e apresentando a minha justificativa jurídica esdrúxula do porquê que esse golpe é legal, né? Existe essa obsessão por legalizar uma ruptura institucional, né? E aí, no caso da Zambelli e no caso do Bolsonaro, os dois acompanham essa ideia de que não. No caso do Bolsonaro, era definir o estado de exceção, e assim, isso é também dos absurdos jurídicos, um estado de exceção só no Supremo Tribunal Federal, ou no TSE mais especificamente, né? Quer dizer, o estado de exceção Isso. só se aplica no colegiado do TSE, assim, então é o menor estado de exceção do mundo, né? É uma exceçãozinha, né? E a Carla Zambelli era isso, eu vou expedir um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes, ninguém vai achar estranho, e a Polícia Federal, horas seguintes, vai cumprir, o Alexandre vai estar preso. E daí eu não sei como é que o Lula não tomaria posse depois da prisão do Alexandre, mas na cabeça dela teria um encadeamento de eventos que impediria o Lula de subir a rampa. Ele não subirá a rampa, acabou subindo. Isso sequer faz sentido, porque, por exemplo, ela agora tá falando que o mandado de prisão dela é ilegal por causa de alguma irregularidade jurídica, não teve o processo XYZ. Porra, se você tem essa parada de tipo, não está tendo mais legalidade no Brasil. Quer dizer, se você forja um documento, se não tem legalidade, o Alexandre de Moraes podia falar, não ligo pra esse documento. É, de fato. Agora, a Zambelli, ela veio do ativismo político através da Fêmea, e aí depois ela virou Nas Ruas, que era aquele movimento em direita Brasil. Aí ela era monarquista, eu lembro que em 2018 ela foi eleita com essa bandeira. Não, era ela ou era a Sarah Winter? As duas, porque as duas eram da Fêmea. E viraram o E Bolsonaro. viraram Bolsonaro através da monarquia. Mas tem um fato, né, assim, todo esse imbróglio, assim, porque a gente tá falando da Zambelli, falando do Bolsonaro. O Bolsonaro, desde as eleições, não fala direito com ela, né? Ele acha que foi ela a grande culpada da derrota dele. E acho que tem culpa no cartório, sim, mas a gente sabe que isso é bravata dele, né? E quando ela cria essa narrativa que vai fugir, que não tá bem, ninguém fala. Mas o Sóstenes Cavalcante, até por um motivo de protocolo, que é o líder do PL na Câmara, se eu não me engano, foi um dos poucos que se pronunciou. Todo apoio à deputada, inclusive prometeu assim que o filho dela vai se candidatar a vereador em 2028 e a mãe da Zambelli vai sair candidata em 2026. Que beleza. Pois é, não, exato. A gente não se livra do Clã problema. Zambelli. Mas já tem o Bruno Zambelli, que é deputado estadual da Alesp. E é quem? É o que deu? Irmão. Tá. Mas essa recepção ou esse endosso do deputado Sóstenes Cavalcante me mostrou duas coisas. Como essa direita, que eu vou chamar agora, o Marcos Nobre, que o Rett sempre cita, ele faz uso de dois tipos de direita, né? Eu esqueci o termo. Temerária é essa galera de extrema direita, e temerosa é tipo o PSD do Kassab. Mas essa direita temerária são testa de ferro, são muito autodestrutivos, ou o pessoal não consegue fugir, ela tem que fazer um vídeo, coisa que o Nicolas Ferreira é um pouco mais inteligente, mas faria coisa parecida. Esses caras, eles se destroem, eles não se gostam, eles não gostam dos outros, e aí você tem os temerosos, que é o caso do Sóstenes Cavalcante, que é quem comanda a empresa do Valdemar Costa Neto, né? Então tem essa divisão muito clara e fica evidente aqui como é importante para o PL se pronunciar nessa hora A também. gente discutiu isso quando a gente estava falando um pouco da atuação desses parlamentares mais jovens, uma coisa mais individualista. Mais jovens no sentido de terem ingressado aí nos últimos 2 ciclos eleitorais, não necessariamente a idade deles. Mas muitos deles são mais jovens de fato em idade. Mas essa questão de um perfil mais individual de parlamentar, né? Menos composição, não vão buscar presença de comissões importantes, não vão se articular para a presidência das casas. Isso tem ficado mais relegado a políticos mais tradicionais, né? Uma atuação muito voltada, e aí citando também o Marcos Nobre, porque ele chama de partido digital, né? Quer dizer, como você é formado a partir de um ambiente digital, você tem a sua base eleitoral toda, uma articulação em rede, integrada, WhatsApp, YouTube, podcast, etc. Você volta muito a sua atuação para um público que não está na Câmara, não está no dia a dia do Legislativo, né? Mas está
te acompanhando. E aí eu acho que é um pouco esse traço da Carla Zambelli. E você falou dessa manifestação do Sóstenes, também tem a polêmica em relação à perda do mandato dela, né? O Alexandre de Moraes decretou que um parecer simples da mesa diretora da casa seria suficiente para que ela perdesse o mandato. Isso porque ela ficaria ausente por conta do mandato de prisão mais de 120 ou 180 dias, que é o prazo máximo de vacância para que você perca o mandato, e pelo tempo de condenação dela ela vai ficar mais do que o prazo previsto, mas é que existe uma divergência dentro da casa sobre esse entendimento. Tem gente que defende que, como a perda de mandato da Zambelli é por condenação criminal, o caso precisa ser confirmado por uma votação, e aí precisa de 257 votos para que isso ocorra, né? É que eu acho que a Zambelli não é uma deputada que também vai provocar grandes mobilizações dos congressistas. Acho que nomes que têm uma articulação mais intensa dentro da casa, se estivessem na mesma situação, essa disputa do legislativo com o judiciário talvez fosse mais intensa. O Ramagem lá, teve uma mobilização muito mais intensa dos deputados, porque ele é alguém que, apesar de fazer parte desse grupo bolsonarista, me parece que tem menos inimizades dentro do próprio bloco, né? A Carla Zambelli brigou com o Bolsonaro, tem aquela briga pública dela com a Joyce Hasselman depois não conseguiu se eleger, mas é uma briga engraçadíssima. É engraçado. E ela coleciona inimizades com o Sérgio Moro, que foi padrinho de casamento dela e depois disse que foi padrinho só por educação. Nossa, esse também é uma primazia de educação. Não sabia dessa, não? É. Porra, quem que aceita um padrinho de casamento por educação? Por educação, eu nunca vi isso também. Uma coisa é ir no casamento por educação, outra coisa é ser padrinho, exato, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu acho que ela tem um trânsito um pouco mais dificultoso com o legislativo, assim, e com o judiciário ela deve ter nenhum contato. E justamente o fato dela ter tido o caso que a gente começou o programa citando, que é ter perseguido um cara com na porta de um bar, quer dizer, no bar, enfraquece também. Mesmo que a condenação não seja por isso, esse caso já está correndo, ela já foi condenada, se não me engano, na primeira instância por esse caso, e é muito provável que nas instâncias superiores a pena dela seja confirmada. Então, mesmo que ela conseguisse reverter a culpabilidade dela, a absolvição dela no caso da invasão ao CNJ, é muito difícil que ela seja absolvida no caso de perseguir um cara com uma arma, porque tem vídeo, né? Agora, você fala da Joyce, eu ia falar dela porque eu não acho que a Zambelli vai se virar contra o Bolsonaro, que nem fez a Joyce, mas eu acho que ela tem um futuro, assim, próximo do da Joyce, derreter politicamente. Tudo bem que eu vivo num nicho aqui, mas eu não conheço ninguém que apoie a Zambelli. Eu conheço bolsonaristas, mas não conheço alguém que fala, Carla Zambelli. Eu também não, viu? E assim, talvez o sobrenome, eu tinha escrito aqui na pauta, acho que ninguém quer saber do sobrenome Zambelli. E de fato eu acho que vai interferir negativamente em 2026. Mas trabalhei lá na Assembleia Legislativa. Antes que me chamem de petista, trabalhei de estagiário em acervo. Eu não era assessor de ninguém. Mas o Bruno Zambelli, ele tinha uma postura muito diferente da irmã. Não tô dizendo que era um bom sujeito, mas ele não era daquela direita. Ele parecia muito mais um temeroso do que um temerário. Uhum. Não, e isso me faz pensar uma coisa. Ela teve uma votação muito expressiva, tal, e aí a gente pode botar, assim, num balaio, talvez até anterior a ela, que era a galera que não era ligada, que talvez estivesse mais ligada a um efeito Dória do que um efeito Bolsonaro. Como a Joyce Hasselman, por exemplo. Ou até uma pessoa mais, assim, destrambelhada, como a Janaína Pascoal. Que era uma galera que não era ligada com política, ou pelo menos não política partidária, né? Era contra a corrupção, contra tal, anti-burocracia do Estado, tal, babá, e eles entram numa levada. Que eu não acho que é a levada da Carla Zambelli. Eu acho que a Carla Zambelli já é mais, assim, direita, bolsonarista, etc. O que eu quero dizer aqui, o quanto que a Carla Zambelli foi eleita, a mulher Carla Zambelli recebeu votos, e o quanto que a deputada do número 22 não ganhou voto, sabe o que eu quero dizer? Porque a Carla Zambelli, ela fez o que exatamente pra ter esse número de eleitores, sabe? Porque que, né, a gente tá falando aqui, eu nunca conheci ninguém que falasse da Carla Zambelli. Diferente do Nicolas Ferreira. Sim. As pessoas votam no Nicolas Ferreira. Ele tem uma base quase independente do bolsonarismo, são bases próximas, mas eu tenho certeza que se eles tivessem desentendimentos, o Nicolas Ferreira manteria um certo percentual eleitoral. A Carla Zambelli, de fato, parece fenômeno de onda. Em 2018, a capacidade de transferência de votos do Bolsonaro foi impressionante, e muitos desses nomes que antes eram até desconhecidos dos eleitores nos estados até a véspera do pleito venceram, né? O caso do Wilson Witzel é impressionante, ele é totalmente desconhecido no Rio de Janeiro e quase vence a eleição para governador no primeiro turno. Então, assim, teve uma capacidade de eleição em onda em 2018 que levou muitas dessas pessoas, mas algumas de fato se consolidaram politicamente, né? Mas umas ficaram pelo caminho.
A gente falou da Joyce, outro que ficou pelo caminho foi o Frota, que já tinha tido todas as carreiras até então, e também não conseguiu ter sucesso nessa, e talvez seja o futuro da Zambelli, quer dizer, eles foram eleitos num movimento de onda, mas para se manter no parlamento, você precisa ou criar uma base eleitoral própria, dentro do bolsonarismo, um nicho que você vai conseguir ter uma interlocução maior, ou como foram casos de deputados eleitos nesse movimento 18-22, que conseguiram se aproximar das lideranças da Câmara, né? Que foram eleitos nessa esteira de um protagonismo maior da direita e da extrema-direita no Brasil, mas que vão estabelecer vínculos mais fortes com os partidos, com as bases partidárias, com o fundo eleitoral, com as emendas parlamentares, e têm usado desses dividendos para forjar alianças mais extensas em relação ao próprio mandato. A Carla Zambelli parece não ter feito nenhum dos dois.